Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, mitologia grega. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, que deu aulas durante muitos anos no curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, já aposentado, e, diga-se de passagem, uma dessas disciplinas era justamente História da Religião. Afinal de contas, quando a gente fala de mitologia, a gente fala também de religião, não é, professor? Como vai? Tudo bom, Ney? É muito bom estar aqui novamente, conversando com você, com aqueles que nos assistem de casa. E é verdade, quando a gente fala em mitologia, fala em religião e vice-versa. O Mircea Eliade, um dos grandes pesquisadores da teoria das religiões comparadas, tinha uma tirada muito bem humorada a respeito. Ele dizia que mito é a religião dos outros. Ah, sim. Na realidade, quando a gente pensa dessa forma, né? Mas, professor, eu gostaria de começar justamente pela estrutura do panteão, que é o nome que se dá ao grupo de deuses, né, de uma determinada cultura, ao panteão grego. O panteão grego ele era tão bem elaborado que ele foi copiado pelos romanos na sequência. Eles fizeram apenas uma adaptação de nomes, eles latinizaram os nomes. Mas o panteão era muito, como eu posso dizer, sólido. Inclusive influenciou gerações e gerações até os dias de hoje, podemos dizer assim, porque a Grécia influenciou muito a civilização ocidental. A civilização grega nos influencia até hoje. O conceito de democracia, por exemplo, sim, é grego. Foi criado na Grécia, né? A filosofia, né, como a gente a conhece, pelo menos, nasce na Grécia. Então, a Grécia é o berço de vários conceitos usados hoje na civilização ocidental. Então, é óbvio que a mitologia dos gregos também interferia. Qual era a estrutura desse panteão? Quem era o chefe? Quem eram os principais deuses? Pois é, o panteão grego, ele vem numa perspectiva histórica. Os deuses, os gregos, dentre outras coisas, foram os fundadores da disciplina histórica, do conhecimento histórico, como nós o conhecemos hoje. E havia um deus, uma deusa primordial, que era a deusa ancestral de todas, que era conhecido como Géia ou como Gaia, que é a Terra. A tradução é a deusa Terra. Daí, a deusa Terra teve seus filhos, os titãs, dos quais um dos principais foi Cronos, que é o tempo. E o Cronos era um titã que tinha um hábito horrível. Ele tinha seus filhos e ele devorava os filhos. Da mesma maneira, você tem que entender que isso tudo é arquetípico, né? Da mesma maneira que o tempo devora a nós todos, e no tempo nós existimos e deixamos de existir. Até que Cronos foi vencido por Zeus. Com o auxílio de outros filhos de Cronos, ele foi vencido por Zeus, que aí se tornou o deus principal do panteão grego. E havia uma variedade grande de deuses, porque a gente tem que entender que a Grécia não era uma cultura monolítica como a que nós temos aqui, nem a nossa mas como era um conjunto de cidades-estados autônomas, nunca houve um império grego, houve hegemonia de uma cidade, ora Esparta, ora Atenas, ora Tebas, mas eram cidades autônomas, inclusive com dialetos gregos autônomos, mas com o conhecimento de uma origem ancestral. Então, esse panteão grego oscilava entre os deuses principais, haviam mais, né? Por volta de 15 a 20 deuses. Os mais conhecidos talvez fossem, além do próprio Zeus, que era o deus supremo, tinha Apolo, que era visto como o deus do sol e o inspirador das artes. Tinha Eros, que era o deus do amor, é daí que vem a palavra erotismo, inclusive, sabe? Artemis, que era a deusa da caça,
Ares, que a gente conhece mais como Marte na coisa latina de Roma, que era o deus da guerra, e havia também o mensageiro dos deuses, que era um deus importante, que também cuidava dos negócios, das finanças, que era Hermes. Deixa eu ver quem mais. Atenas, Palas Atenas, que era a deusa da sabedoria. Poseidon, que era nós conhecemos mais como Netuno na visão romana, que era o deus do mar. Afrodite, que era a deusa do amor. E Hefaisto, que era o deus do submundo, do inferno. Na verdade, era o deus das regiões inferiores, que nós conhecemos também como Vulcano na questão grega. E havia um deus muito legal entre os gregos, que não é tão conhecido, que é a deusa Héstia, que é a deusa da lareira, a deusa do lar. Então, basicamente, estes eram os deuses principais. Tem outros também interessantes, como Dionísio, que era o deus do vinho. Uhum. Tinha também uma deusa chamada Hera? Sim. Hera era esposa de Júpiter. Uhum. Ela não era deusa de com uma competência exclusiva, ela era a esposa de Júpiter, que para os romanos é Juno, né? Uhum. Júpiter, no caso, Zeus. É Zeus, né? Desculpe. Às vezes vai ocorrer essa confusão, porque elas se interpenetram tanto a mitologia grega com a sua adoção quase literal pelos romanos, que às vezes nós conhecemos mais alguns deuses no nome grego e outros deuses no nome romano, mas se referem basicamente à mesma divindade. Então, Hera era esposa de Zeus. Uhum. Uma coisa interessante em todo esse panteão de deuses, eles tinham poderes extraordinários. Por exemplo, Zeus controlava os raios. Sim. Né? Uma força magnífica da natureza. Né? Poseidon controlava o oceano, o mar. Uhum. Né? Daí, Apolo controlava o sol. E essa conexão com as forças da natureza, isso faz parte também de uma tradição da antiguidade, né? Você de relacionar as forças da natureza com forças sobrenaturais, místicas. Nós já conversamos isso num outro programa, eu lembro, um tempo atrás, né? Que é uma forma sofisticada, mas na raiz é uma forma que é chamada de anímica, aonde você, e lá vai o palavrão, antropomorfiza, ou seja, dá uma estrutura e uma personalidade humanas a forças naturais. E isso é um fenômeno que ocorre em determinados estágios de praticamente todas as culturas humanas, ou pelo menos está presente em todo o espaço de ocupação humana no globo terrestre. Nós temos, assim, deuses que são responsáveis pelas forças da natureza, praticamente com a mesma descrição de Deus, com nomes diferentes dependendo da cultura. Se você olha Zeus e olha Thor, os dois são senhores do raio, mas Xangô também é senhor do raio na visão africana. E aí a gente vai indo e praticamente todas as culturas têm o seu senhor do raio. Tupã no Brasil, né? Tupã pode ser, embora a maioria, essa é uma construção feita a posteriori, a que deifica antropomorfizando. Os indígenas não tinham essa visão de um Deus antropomórfico, ou seja, com uma personalidade humana. Porque para os indígenas brasileiros, e isso era bem diferente, embora houvesse interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, não havia separação. Para os indígenas brasileiros, na maioria das tribos, os espíritos viviam no mesmo espaço. Então, essa coisa de um Deus transcendente ou um Deus fora da realidade não era presente para os indígenas. Mas ele é visto como também Deus supremo, Deus do raio. Professor, a gente fala sobre os indígenas um pouquinho mais para frente. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto continua sendo mitologia grega. Comigo no estúdio, o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aposentado, deu durante muitos anos aula de História da Religião e entende profundamente desse assunto. Professor, a gente falou sobre mitologia no bloco anterior, mas apenas identificando os deuses e mostrando que existe ao redor do mundo uma relação natural das forças da natureza com divindades. Mas os gregos fizeram uma construção elaborada desses personagens. Zeus, por exemplo, de vez em quando traía a Hera com alguma mortal. Né? Daí nasceu Hércules, por exemplo. Né? Vários semideuses, porque Zeus gostava de uma mortal e ele tinha uma característica bem interessante. Ele tomava formas que não eram humanas para seduzir as mortais. Ele teve um caso com uma moça chamada Leda, que ele chegou a ela transformado em um cisne, por exemplo, dentre vários. E dessas relações de Zeus com as mortais, surgiram os semideuses. Hércules, Jasão, Teseu, esses grandes heróis gregos que foram sendo divinizados. Sobre isso, né, é uma coisa interessante que eu gostaria de comentar. Talvez os gregos tenham levado a projeção do ser humano, do ethos humano, da própria identidade humana, eles tenham sofisticado a representação dessa identidade humana no seu panteão de deuses. Os deuses gregos, ao contrário dos deuses de boa parte das culturas, eles eram dotados de personalidades, de defeitos. Você acabou de dizer, Zeus traía Hera com as humanas e eles tinham, na verdade, o papel de representarem também o ser humano como ele o era. Não eram deuses, a gente que vem de uma tradição judaico-cristã, onde Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é puro. Nós temos até um relativo choque quando olhamos as divindades do panteão grego, porque elas são profundamente humanas. Elas carregam as contradições, as idiosincrasias, os defeitos, as virtudes também que os seres humanos têm. Alguns estudiosos, eu falei do Mircea Eliade no começo do programa, dá para retornar a ele, dizem que, na verdade, os gregos eram tão radicalmente humanistas que sacralizaram a si mesmos nos arquétipos divinos e que, portanto, o panteão grego não é um panteão assim, animista tradicional, ele é um panteão humanista, onde mais que o poder sobre as forças naturais, o que os deuses gregos têm são as representações de arquétipos de comportamentos, virtudes, defeitos, de particularidades humanas. Existem muitas histórias criadas por esses personagens da mitologia grega. E essas histórias, elas acabam tendo ecos até hoje, como, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules. Sim. E a pergunta que eu faço é, existe um impacto dessas histórias no nosso cotidiano até os dias de hoje? Sim. Existem, pelo menos, inspirações? Nós nos inspiramos nessas histórias até os dias de hoje? Sim, com toda certeza. Talvez não nos inspiremos espiritualmente. Sim, claro. Uhum. Mas nós nos inspiramos psicanaliticamente. Se você olha os grandes psicanalistas, eu gostaria de lembrar Freud, por exemplo, e outros, Jung, mesmo Reich, esses psicanalistas veem nessa construção que os gregos fizeram formas de codificar e de representar os diferentes comportamentos e também os diferentes desvios que existem na nossa sociedade. Foi vigente por muito tempo a distinção entre ethos e pathos, ou seja, entre conhecimento e sentimento, que vem dessa relação dos deuses.
os inícios da psicanálise começaram a definir os comportamentos humanos como dionisíacos ou apolíneos, como perfis de comportamentos, de personalidade humana, ou seja, alguns mais voltados para a satisfação dos sentidos, outros mais voltados para a satisfação da mente, e isso está muito presente entre nós hoje ainda, porque os gregos usavam a religião como forma de autocompreensão. E talvez eles tenham sido a cultura ocidental. Entre os orientais é um outro patamar de autocompreensão, entre os orientais, mas no Ocidente eles tenham construído um conjunto de arquétipos, usando seus deuses, seus semideuses, seus heróis, como forma de autoconhecer o ser humano e de autorrepresentar a humanidade como o centro do universo. E esse centro era tão fortemente humanista que entre os gregos foi divinizado. Daí coisas que são corriqueiras entre nós, complexo de Édipo, aquela coisa de querer matar o pai e ter desejo pela mãe na psicanálise, vem de uma história, de um mito grego, que era o mito de Édipo, que recebeu um oráculo de que iria matar o pai e casar com a mãe, mas como ele era adotado e morava em Corinto na época, ele fugiu de Corinto, mas ele quando voltou à Grécia, acabou matando o pai, que morava em outra cidade, e casando com a mãe, a famosa Jocasta, né? Cumprindo assim a profecia do oráculo, mas isso não trata de uma história apenas. Ele trata daquela tensão que nós temos já na primeira infância, de uma associação competitiva com o pai pelo carinho da mãe. E é normal que tenhamos. Seria normal uma criança não ter, um menino não ter um determinado ciúme do pai em relação à mãe, porque ambos disputam o carinho da mesma mulher. Carinhos diferentes, é claro. Carinhos diferentes, mas disputam o carinho. Ambos disputam o amor. É claro que para uma criança normal isso não é erotizado, quer dizer, o casa porque daí o Édipo era adulto, já era uma outra coisa. Mas essa necessidade de atenção é muito presente. Alguns psicanalistas, o Jung defende um segundo mito, o mito de Jocasta, que é de Jocasta, não, desculpe, agora me escapou, né? Que é um mito feminino também, Electra. O mito de Electra para a mulher que também acaba matando a mãe e ficando com o pai, embora Freud, que é o que faz essa construção no original, diz que o mito de Édipo se aplica aos dois sexos. Bem, então, na realidade, o que nós vemos são relações humanas refletidas dentro desse panteão de deuses. De um espaço religioso, ou de um espaço espiritual, ou de um espaço divino. Aí depende da tua ligação com esse espaço. E isso, obviamente, teve ecos em toda a Europa, começando pelo Império Romano, já que os romanos copiaram todos os deuses deles. Praticamente todos. O processo não foi tão mecânico como às vezes se acha. Há adaptações, alguns desvios de funções, mas o grosso do panteão grego está no panteão romano. E é sempre bom lembrar que Roma acabou construindo um império que serviu de base para toda a civilização ocidental também. Exatamente. Aliás, os dois pilares sobre os quais a civilização ocidental se constrói, se edifica, é basicamente a filosofia e a política grega e o direito romano. Professor, obrigado por falar um pouquinho com a gente sobre mitologia grega. O assunto é muito mais vasto do que a gente abordou aqui. Obrigado pela sua capacidade de síntese nesse caso. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.